Temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12 991 51 2710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pindense. Num instante eu vou preparar. Que delícia! Café pindense, que gostoso que é. Café pindense, o gosto gostoso de tomar café. Torcida 99 FM no Taubaté Shopping. A 99 FM e o Taubaté Shopping levam você e sua turma para assistir os jogos da Copa com o nosso time de locutores e promoção. E ainda você ganha camiseta exclusiva, torre de chopp gelada e petiscos e toda a estrutura que o Taubaté Shopping preparou para você. Telão, decoração especial e show ao vivo no intervalo dos jogos. O sorteio desta promoção rola no nosso Instagram, @99FM só sucesso. Apoio Signos Esportes, uniformes esportivos. Agora na 99 FM, Saúde em Foco, um programa que traz informações, dicas e conteúdos, contemplando a saúde física, mental e espiritual. No ar, Saúde em Foco. Bom dia para você da 99 FM, você também do YouTube que está nos assistindo, do Facebook, logo também sobe para o Spotify. Bom dia para você, 19 de novembro, nossa convidada já chegou. Vamos falar sobre tratamento de obesidade, né? Números assustadores que ela vem trazendo aqui, mas tem solução, né? Não são só as informações negativas e vamos então transmutar para as positivas, não é verdade? Bom, eu fiquei muito feliz, ainda estou em clima de estreia, né? Agradeço aos comentários, as mensagens que eu recebi. Esse programa aí é para contribuir mesmo, né? Principalmente na prevenção, não é verdade? Como é muito importante. E antes da gente começar de fato mesmo, eu quero convidar você a participar, a mandar suas perguntas, a se inscrever lá nos nossos canais no YouTube, no meu YouTube, Tatiana Fedato, apresentadora, no Facebook também. Conheça também a programação da rádio, está passando ao vivo lá no Facebook e no YouTube também. Perguntas, sugestões de tema, traga aqui para gente pelo Instagram, Saúde em Foco _podcast, tá bom? E antes da gente diretamente falar sobre o assunto, todos os sábados a gente vai divulgar aqui informações que podem nos ajudar as ações de política pública. Então, Tremembé mandou aqui novamente, Tremembé sempre mandando através do Alexandre Calil para a gente as informações. Então, se você é de outra cidade e tiver informação que seja uma ação social na área da saúde, manda que a gente divulga aqui para você, tá bom? Esporte é saúde, né? Então, olha que legal. Estão abertas as inscrições para a prova pedestre de aniversário de Tremembé, que será realizada no próximo dia 27 de novembro, em comemoração aos 126 anos da cidade. A tradicional prova de pedestre de aniversário de Tremembé será realizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lazer, com largada e chegada na Praça Geraldo Costa, um percurso de 6 quilômetros. Então, quem quiser se inscrever, no próprio Instagram da Prefeitura tem lá todas as informações ou pelo telefone da Secretaria de Esporte e Lazer, 3672-2846, certo? Bom, então vamos falar com a Vanessa Lima, que é nutricionista do nosso patrocinador da Clínica Vida Vale, né, aqui de Taubaté. Muito grata, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia a todos. Vamos falar primeiramente, Vanessa, do que é a clínica, né? O que a clínica oferece para a população? A Vida Vale é uma clínica, inicialmente era focada somente na parte de gastros, né? E hoje é uma clínica com multidisciplinaridade. Então, hoje a gente tem, além do gastro, a gente tem o cirurgião, né? Gastro também. Temos nutricionistas, psicologia, a parte da saúde da mulher, então temos ginecologia, dermatologia e assim uma infinidade de... Várias especialidades, né, para ajudar. Exatamente. Muito bom. E está há quanto tempo aqui em Taubaté? Ela existe? Não? Mais de 10 anos, Mais de 10 já há muito anos? tempo. Maravilha. Então tá. Vamos falar então o que faz uma nutricionista? Então, a nutricionista, ela vem para auxiliar as pessoas, né, de como se alimentar de uma forma correta, de uma forma saudável, prevenindo, assim, doenças, né, principalmente as doenças crônicas, né, porque se a gente for pensar hoje, o mundo, ele tem... cheio de doenças crônicas, muitos diabéticos, muitos hipertensos, né? Aí acaba afetando a parte cardiológica. Então, a nutricionista, ela vem para auxiliar na prevenção dessas doenças. Então, a gente trabalha auxiliando ali numa organização da alimentação, para que você tenha uma rotina e saiba se alimentar com alimentos de qualidade nutricional e não alimentos de caloria vazia, que a gente chama, que são os industrializados. E também combinação, né? Porque tem sempre uma verdura, por exemplo, que anula a outra, né? Tem isso também, não tem? Na verdade, é a absorção do nutriente, né? Isso. Então, assim, vou citar um exemplo. Na refeição rica em ferro, a gente deve evitar alimentos ricos em cálcio, porque eles têm eles competem pela mesma via de absorção. Então, essas combinações também são muito importantes. Muito importantes, que legal. Exatamente. Não é só montar o cardápio ali, né? Montar de forma, é uma engenharia mesmo, né? Que você faz ali, né? Do que combina, do que a gente bom. Pensa que nutrição não tem cálculo, tem muito cálculo, tem muito pensar, né? E muita combinação mesmo. Tem que ter. Maravilha. Vamos entrar então no tratamento. Fala para mim, assustador, né, o número que você falou para mim antes. Quantos obesos a gente tem no Brasil? No Brasil, 29% da população estima-se, né, até 2030 ser obesa. Nossa. Então, a gente percebeu que na pandemia houve um crescimento absurdo dessa população obesa, né, por conta de vários critérios. A gente pensa, né, do fica em casa, de não fazer atividade física, e a ansiedade aumentando. Então, as pessoas acabaram consumindo alimentos fast food, né? Ficava mais prático chamar ali um fast food em casa do que sair para fazer uma feira. Então, tudo isso contribuiu para esse aumento da obesidade. Nossa, e na população mundial, você falou que é Mundial, quanto? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Ontem, esse mês, bateu 8 bilhões no mundo, né? Eu estava lendo um artigo. Exatamente, mas 1 bilhão é considerado obesa. A obesidade, ela tem, né, o seu grau, obeso 1, obeso 2, obeso 3, que já é o obeso mórbido, né? Mas é 1 bilhão de população obesa. A gente sabe que o número prevalente é de adultos, mas a gente já tem crescido muito adolescentes e crianças obesas. Você falou do grau 1. Existe assim, um peso, a partir de X peso já é considerado obeso? Na verdade, a gente faz através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Esse cálculo ele é feito a partir do seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, a partir desse número, né, feito esse cálculo, a partir de 30 como resultado, já é considerado obeso. E aí, a partir de 25, também já é considerado sobrepeso. Então, assim, a gente tem que pensar que a população em geral, quando bateu o sobrepeso, é a luz amarela que acende, é onde a gente precisa começar a agir. Eu tenho uma colega que ela aparentemente não é obesa. Ela foi no médico e ele falou, você está no grau 2 de obesidade. Você olha, Vanessa, você não diz que é. Então, falta muito, tem um pouco da negação da pessoa, né? De achar que eu só estou acima do peso e não é. E a obesidade o grau de gravidade aumenta, né? Muito, né? Sim, na verdade, assim,
o IMC é um dos critérios para a gente fazer a classificação. Porém, a gente tem também que pensar na composição corporal. Porque, assim, às vezes, por isso que é interessante a gente sempre trabalhar com profissionais aptos para aquela coisa, né? Porque, às vezes, vamos pensar num atleta, por exemplo. Um atleta de 1,60 m que tem 100 quilos, mas a composição corporal dele é de 10% de gordura e muita massa muscular. Então, 90% de massa muscular. Então, aí, se a gente fizer esse cálculo de IMC, ele vai dar como obeso. Só que quando a gente vê a composição, aí já não é considerado, entendeu? Então, assim, o IMC é o primeiro cálculo que a gente faz. Mas aí a gente vai avaliar vários outros critérios também. Entendi. Quais são as pessoas mais propensas a ficarem obesas? Olha, a mulher... A mulher? Putz, sério? O índice maior de obesidade nos adultos é mulher, por conta também da parte hormonal, né? E que a gente vê que a mulher, ela é multicoisas, né? Ela faz muita coisa, ela cuida de todo mundo e acaba, às vezes, cuidando menos dela. Apesar dela, né, se cuidar na parte de procurar mais médico, a gente vê que o número maior de mulheres, né, que procura mais médico, que procura cuidar da saúde, mas a gente vê um número muito grande de mulheres obesas. E também pela parte hormonal, né, que também está aí associada a uma desregulação hormonal, ela pode vir a propiciar esse ganho de peso também. Então, a gente precisa trabalhar com essa mulher para que ela tenha tudo em equilíbrio para diminuir essa possibilidade de um ganho de peso maior, uma obesidade. Então, desses 29% que você falou, né, da população brasileira, ali a maioria é mulher. A maioria é mulher. E tem idade? Na verdade, assim, hoje a gente vê que adultos é uma maior probabilidade de ter a obesidade. Desenvolve obesidade na fase adulta. Desde a gestação. Então, hoje a gente já trabalha com nutrição desde a preparação para a gestação. Entendi. Porque a carga genética também que a mãe passa para esse bebê também está associada. Então, sua mãe ela já é gordinha, vem de uma família gordinha, a chance do bebê nascer também é igual. E aí você já faz a prevenção ali. Já faz a prevenção na gestação. Então, é possível que o bebê não seja... Existe ali a predisposição para isso, mas que ele, tratando a mãe enquanto está grávida, ele não desenvolve obesidade. Sim, mas é um controle para a vida inteira, né? É um controle para a vida inteira. E, na verdade, assim, a gente sabe que uma família de obesos, a gente tem ali um ambiente obesogêneo. Então, um ambiente o quê? Obesogênio. Obesogênio. Então, a gente tem que pensar que é uma mudança da qualidade de vida da família. Sim, Né? Não é e isso eu já falo para todos os meus pacientes, não só para as gestantes, para todo mundo, porque é mais fácil você trabalhar uma alimentação saudável com a família do que você ser tirado do cenário, porque você está de dieta, entre aspas, e a família continua com aquela alimentação errada. Sim, porque você é o produto do meio, né? E quando você acaba adotando algum tipo de atividade diferente, você acaba influenciando o outro também, né? Eu reparo isso. Um começa a fazer dieta, o outro se inspira e vai junto, né? Exatamente. E isso é com tudo, com esporte, né? Então, a gente precisa trabalhar o ambiente. Aí, existe o lance emocional, né? Que, na verdade, eu acho que é um dos mais fatores, né? Que influencia. Tem tanta gente aí que não come ou diz que... Eu até acredito mesmo que come o normal, mas... Tem gente que fala assim, só de ver o pão eu já engordo 2 quilos, né? Tem gente que fala assim. Então, assim, a clínica Vida Vale, por ter várias especialidades, ela atua também na parte emocional? Sim, a gente tem o trabalho completo. A gente fala que a gente trabalha desde ali da nutrição mesmo, da alimentação, a parte emocional com a psicologia. Nós temos o fisioterapeuta, que também consegue trabalhar essa parte de atividade, né? O endocrinologista, que às vezes precisa, sim, de uma ação ali, de um medicamento para auxiliar. Então, o endocrinologista também trabalha junto. E, se necessário, se for uma paciente indicada, por exemplo, para cirurgia, que a gente tem um foco em cirurgia bariátrica lá também, a gente tem uma população muito grande que procura a clínica para cirurgias, aí a gente trabalha com o cirurgião também,
também. Aí, se for mulher, a gente trabalha a saúde da mulher com a ginecologia. Nossa, então, é uma a gente clínica tem integrativa mesmo. Integrativa mesmo. E temos todos os exames também junto, né? Então, a gente já tem lá a endoscopia, a colonoscopia. Então, já trabalha tudo. Que maravilha. Isso é muito bom. E como que você faz? A pessoa chega lá, qual é o passo a passo do tratamento? Primeiro uma anamnese, né? Sim. Normalmente, o paciente ele chega pelo gastro ou pelo endocrinologista. Né? Então, aí, esse médico ele vai avaliar esse paciente primeiro, e aí ele já encaminha para toda essa equipe. E às vezes tem paciente que chega para tratamento de obesidade e tem paciente que chega já para o processo da cirurgia. Então, a gente chegou no consultório com a nutricionista. Da bariátrica. Aí, na verdade, a gente tem várias outras cirurgias, mas hoje nós estamos falando do foco da obesidade. Aí, o paciente chega com a nutricionista, lá nós somos em 2 nutricionistas. A gente faz uma anamnese e aí a gente vai avaliar. Além da anamnese, a gente pede um exame que chama bioimpedância, que nós temos lá na clínica também, para avaliar essa composição corporal que eu te falei. Entendi. Por quê? Porque no processo de emagrecimento, o mais importante é a gente fazer uma reeducação alimentar, ensinar essa pessoa a se alimentar direito, porque a dieta, eu costumo dizer que ela tem data para começar e para terminar. Às Então, vezes assim, nem pra eu vou começar. fazer uma dieta porque eu tenho ali um casamento e eu quero dar uma desinchadinha. Aí sim, ok, é uma dieta. Então, eu vou restringir ali e vou secar, que o pessoal, o termo que eles usam, né? Para esse evento. Agora, para o processo de emagrecimento, o ideal é uma reeducação alimentar, porque é para a vida, é uma mudança de dentro para fora, exatamente, né? Não é uma coisa mudança paliativa. do estilo de vida. Né? Então, aí a gente vai trabalhar essa mudança. Então, a gente vai conhecer esse paciente através da anamnese. Normalmente, a gente pede para esse paciente fazer um diário alimentar para trazer na próxima consulta, porque através desse diário, a gente consegue desenvolver e conhecer cultura, costumes e rotina desse paciente. Que é aí que o bicho pega, né? É aí Nós que o vamos bicho entrar pega. nisso no próximo bloco, tá bom? Nós já voltamos e você continua aí, porque tem mais Vanessa Lina da nossa clínica Vida Vale para falar para você sobre os cuidados de prevenção, tratamento de obesidade. A gente já volta. A número 1 do Vale 99. Vida Vale, um dos mais completos centros de especialidades em saúde da região. Referência em exames de endoscopia e colonoscopia. Programa, estrutura, tecnologia e atendimento voltados para a linha do cuidado no tratamento gastrointestinal. Mais de 16 especialidades. Profissionais capacitados em Libras. Estrutura pautada na segurança e qualidade no atendimento. A Vida Vale é acreditada à ONA. Avenida Itália 190. Telefone 3609-5800. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991-512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve e trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais, falando que você escutou na 99 FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé. Voltando aqui com Saúde em Foco, falando de tratamento da obesidade com a Vanessa Lina, da Clínica Vida Vale, nossa patrocinadora. Aproveita já se inscreve nos nossos canais, mandando sempre sugestões de tema, até porque o Vida Vale já está convidado a voltar aqui uma vez por mês para falar de outros assuntos, né? Então, nós vamos anunciar os assuntos, vocês mandem as perguntinhas para a gente, tá bom?
Você que perdeu o primeiro bloco, entra no YouTube e assiste toda a nossa entrevista, porque tem uma riqueza de informação aqui. Vanessa, no bloco a gente fechou, você falando que tem que mudar o lance cultural, né? E é isso mesmo, porque quando a gente era criança, eu lembro, eu tive que fazer tratamento para engordar, com aquele biotônico Fontoura, ovo de pata, bife de fígado, Jesus amado. E não adiantou de nada. Então, é uma coisa realmente genética. Mas a gente sempre ouve assim, nossa, ela tá tão magrinha. Nossa, mas come alguma coisa, né? E a gente aprende desde criança que o bebê tá chorando, a mãe põe o peito na boca. O bebê tá nervoso, a mãe dá um biscoitinho. Eu fazia isso com os meus filhos. Então, a gente cresce numa cultura onde fiquei desconfortável, vou comer. E até desprogramar isso leva um tempo, aonde entra o lance da psicologia para ajudar no emocional, né? Exatamente. A gente vem dessa cultura, né? A gente vem dessa cultura. Eu lembro, a gente chegava na casa da minha avó, ela falava, tá gordinha, tá saudável, né? E na verdade não é isso. A gente também, ao contrário, também não é verdadeiro. Só porque tá magrinha, tá saudável, também não é assim. Exatamente. Né? Eu tenho pacientes que chegaram para mim desnutridos e obesos. Oxi. E tenho pacientes que chegaram magros, né, dentro da eutrofia, com aquele cálculo de IMC, que é dentro da normalidade, porém com 40% de gordura corporal. Nossa, olha. Então, nem sempre, as pessoas falam, é o falso magro. Sim. Então, nem sempre é o padrão que a mídia coloca pra gente, tem que medir tanto, pesar assim, tanto, é o saudável. Sim. Por isso, vale a pena procurar sempre um profissional para saber como está a sua saúde. E a gente sempre sabe, né? A gente negligencia, não é verdade? Você que está ouvindo, aí vocês estão se identificando com certeza, porque a gente sempre sabe quando não está legal, quando não está bem, aí fica protelando, não pede ajuda e vai nessa, né? E aí quando for ver, porque é mais fácil prevenir. Então, se você começou, como você falou, começou a estar no sobrepeso, já é um alerta. Já procura ajuda, porque se chegar no grau 3, fica muito mais difícil. Exatamente. Como você desprograma isso das pessoas? Então, é um processo. É um trabalho, hein? É um processo. Então, por isso que eu estava falando sobre conhecer essa cultura, esses costumes. Porque não adianta eu chegar para um paciente e falar assim, a partir de hoje a sua vida vai mudar. Nada Você comia isso, esquece tudo que você comia e agora você vai comer somente folha, chia, amaranto, folha e assim por diante. Não existe isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com a realidade de cada um. E com o orçamento também da pessoa. Exatamente, porque você fala para tomar leite de cabra, que custa um olho da cara, ela não vai tomar. Exatamente. Na verdade, essas restrições, por exemplo, do leite, que até virou um modismo, nem todo mundo precisa restringir. O leite é um alimento pró-inflamatório? Mas se a gente colocar o leite na alimentação de um paciente que não tem restrição à proteína do leite, não tem restrição à lactose, dentro de um equilíbrio, ok, isso, perfeito. Né? Então, nem tudo é verdadeiro quando a gente procura essas informações de modismo. Exato. Então, por isso que o profissional é a melhor pessoa para poder orientar. Porque o que tem de dieta aí na internet, né, que pode funcionar, mas se não fizer da forma correta, nada funciona. E quando diz questão à saúde, a alimentação, a dieta, né? Eu não gosto desse termo dieta, eu falo até plano alimentar para os meus pacientes. Sim, perfeito. Ela é individualizada. Por quê? Porque o corpo, ele grita, ele dá sinais. Uma queda de cabelo, um sono que está desregulado, um cansaço, uma fadiga. Então, o corpo, ele grita. E aí, a gente precisa avaliar quais nutrientes estão faltando. Isso. E aí, fazer essa reposição dentro da alimentação ou até mesmo de uma suplementação. Suplementação com o quê? A suplementação, a gente pode trabalhar com fitoterápicos ou com manipulados de vitaminas, de minerais, né? Aí depende do que a gente vai suplementar. Sim, perfeito. Porque não é só... E aí, bem que você falou, né? Um plano alimentar, porque a dieta é uma coisa específica, né? Quero emagrecer até eu casar. Eu fui cerimonialista durante 12 anos e eu via muito isso no meu escritório. Ela emagrecia até casar, ficava do jeito que ela queria. E isso não significava que ela era feia ou gorda demais. Não, ela era que queria. Passava o casamento, ela voltava, porque ela não mudou o mindset, né? Ela não mudou na cabeça dela, né? Exatamente. Foi só da boca para fora, foi só por aquele período, né? E esse efeito sanfona que a gente fala, que é engordar, emagrecer, engordar, é um perigo.
Aí vem as doenças crônicas, pode desenvolver aí uma gordura no fígado, que é a esteatose hepática. E o emocional fica muito mais abalado, porque uma vez você tá linda, uma vez você não tá. E sua autoestima fica nessa gangorra. E aí muitas das doenças vêm por conta da baixa autoestima, né? Exatamente. Por isso que o trabalho lá na Vida Vale é com as especialidades. Então, a gente trabalha nutrição sempre junto com psicologia, para poder auxiliar. E a maioria consegue se manter nesse plano de vida? Olha, quando chega com esse propósito de reeducação alimentar, a gente tem bastante sucesso. Agora, quando chega buscando uma dieta, nem sempre. Aí é aquele paciente que não fideliza, que não volta, então ele vem, passa, faz a avaliação, pega a dieta e some. Aí você vai ver esse paciente novamente dali 1 ano com 5, 6, 10 quilos a mais. Nossa. Porque não fidelizou, não mudou estilo de vida, que é o principal, né? E aí ele veio realmente só atrás de uma dieta. Conta pra mim uns casos que chega lá que você já atendeu que foi de sucesso. Eu tenho vários casos de Que sucesso. bom. Isso é ótimo. Tenho vários casos de sucesso. Eu tenho até tem uma paciente que eu tenho o maior orgulho dela, porque ela realmente mudou o estilo de vida. Hoje ela acorda às 5 horas da manhã para fazer a corrida dela antes de trabalhar. Porque ela realmente incorporou aquilo. Sim. Né? Hoje, inclusive, ela tá até viajando, tá no Nordeste, todo dia ela posta lá, e Nutri, olha, hoje foi 5 quilômetros, hoje foi... Que legal. Então, assim, foram 10 quilos que ela eliminou. E quanto tempo de tratamento você conseguiu? Foram 6 meses de tratamento. Né? Então, assim, é bem bacana quando a gente pega esse caso de sucesso e aí ela tá se mantendo. Que bênção. E aí o que melhorou? Cabelo não cai mais, tem maior disposição para trabalhar, para estudar, para viver com o marido, né? Então, isso tudo muda. Eu costumo dizer que mais do que a aparência, você mudar essa vontade de viver é o mais importante. Você falou uma palavra-chave, a vontade, porque muita gente deve chegar lá por necessidade mesmo, e não por amor. A gente só aprende na dor, né? A gente, ser humano, olha, a gente devia ser mais inteligente. E eu falo isso por mim, porque eu sou uma operada da coluna, eu fiquei 11 anos sofrendo de dor na coluna, indo só para o paliativo, e aí quando eu fui para na mesa de cirurgia, aí que eu vi o quanto eu fui idiota, o quanto eu fui burra mesmo por não ter cuidado, né? E me prevalecendo de, eu sou magra, isso aqui não tem nada a ver, né? Eu não era saudável. Então, a gente só toma atenção mesmo quando a água bate na bunda, né? Mas isso quando a pessoa quer. E quando a pessoa não quer? Então, aí é muito mais difícil. A maioria chega lá com vontade de mudar mesmo, ou não? A maioria chega com vontade de mudar, com vontade de mudança de estilo de vida, e aí traz familiar também. Então eu vou trazer meu marido também vai começar a passar, meu filho. Porque um ajuda o outro, porque aí um ajuda o outro, exatamente. E aí vira aquilo que eu falei, vira a rotina da família. Eu tenho uma paciente também, aliás, do bariátrico eu tenho muitos sucessos, mas uma que eu dou risada com ela cada vez que ela vai, porque ela, cada vez que ia, eu falava, preciso iniciar uma atividade física. Precisa. Qualquer atividade, né? Eu falo, não cabe no meu orçamento, vai caminhar, né? Dança, eu brinco com os pacientes, liga uma música, dança 20 minutos todos os dias. Eu não sou educadora física, então eu não posso orientar, né? Mas eu indico que procure alguém que possa orientar. E ela brigava comigo toda vez, fez a cirurgia, teve sucesso. E hoje ela tem um box de CrossFit. Que loucura! Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu me encontrei no CrossFit. Eu falei, tá vendo? A gente às vezes não quer uma musculação, não quer uma arte marcial, porque não se identifica. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente se identifica. Exatamente. E na alimentação é assim também. Não adianta eu querer fazer um modelo X de alimentação. Então, pegar um cardápio de internet e falar, não, agora eu vou seguir certinho. Não, a gente tem que equilibrar os nutrientes, principalmente os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, né? E ali eu vou adaptar os alimentos, porque cada alimento vai me trazer uma fonte desses nutrientes. Exatamente. Né? Exatamente. Eu lembro que uma vez eu estava grávida do meu primeiro filho, aí a médica falou para eu poder fazer um monte de coisa, comer coisa grelhada, coisa não sei o quê. Eu falei assim, olha, vou jogar bem a real para você. Tem coisa aqui que eu não vou fazer, que eu não vou comer. Então, eu já joguei logo a real, porque senão fica naquela ilusão, né? O paciente finge que vai fazer,
a pessoa, o profissional, acredita que vai fazer e chega na próxima consulta, não teve resultado, os dois ficam frustrados. Então, sempre é bom jogar a verdade, né? Falar, olha, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu odeio, né? Tipo, fígado. Eu não como nem a pau. Eu, Tatiana, não como, prefiro tomar remédio, mas sou eu. Então, num caso assim, tipo, se você fala que eu preciso comer fígado e eu não como de jeito nenhum, você vai colocar uma outra coisa. Sim, existem substitutos. Substituições, Existem substitutos. E na alimentação, tudo é possível. Sim. Né? E aí, quando não, a gente faz a suplementação. Por isso que eu citei a suplementação. Então, vamos supor, um paciente vegano que está com deficiência muito grande de B12, agora, por exemplo. Porque a B12, a maior fonte é proteína animal. Sim. Então, o vegano, ele não consome. O que a gente pode fazer? Suplementação. Perfeito. Então, a gente vai manipular uma vitamina B12, né, que é a meticobalamina, e vai suplementar esse paciente. É claro que existe alguns alimentos veganos que têm B12, mas a principal fonte seria a proteína animal. Então, por isso que eu falo que é muito individualizado. Sim. E que a gente precisa avaliar o paciente como um todo. Não é só focar na dieta. Sim, porque às vezes não é nem a questão. Ele come bem, mas ele é obeso porque ele é super ansioso, porque está infeliz no trabalho, por exemplo. Existe ou está infeliz no casamento e não consegue, e aí por aí vai, né? E aí, quando você identifica no paciente que não é alimentação, que é totalmente emocional, uma infelicidade na vida, aí você sai de cena e entra a psicóloga. Exatamente. Normalmente eu já encaminho para a psicóloga e ela vai trabalhando, mas a gente trabalha em conjunto. A gente discute o caso do paciente. Muito bom. O que eu, nutricionista, posso auxiliar, o que a psicóloga pode auxiliar, o que o endocrinologista pode auxiliar, às vezes até encaminhamento para um psiquiatra, né? Porque o paciente, ele tem que ser avaliado como um todo. Sim. E aí, às vezes a questão dele, como você disse, não é comer mal, mas o que acontece com o ganho de peso? É um cálculo, é matemático. Então, ele ingere mais do que ele gasta. Então, às vezes, ele não come de qualidade ruim. Então, você vai ver um obeso, por exemplo, com os exames bioquímicos ótimos. Um colesterol bom, um triglicérides bom. Porém, ele não consegue perder peso porque ele, apesar de comer alimentos de fontes boas, ele come em grandes quantidades e não gasta essa quantidade de caloria ingerida. Entendi. Então, a gente precisa trabalhar. E aí vai trabalhar psicologia, vai trabalhar nutrição, um endocrinologista, às vezes um educador físico, que, na verdade, assim, na maioria das vezes o educador físico tem que estar ali com a gente. Tendo obesidade ou não, né? Exatamente. Tem que ter uma atividade física, né? Exatamente. Hoje a gente não tem o educador físico, a pessoa física, tá? Ali na clínica. A gente tem a físio que inicia esse processo. Sim. Com um trabalho ali de fisioterapia motora, de um pilates, mas a gente indica, né, que procure um profissional. Sim, exatamente. Mas a nossa intenção é, sim, ter um profissional educador físico na clínica, para isso. Entendi, perfeito. A gente vai para o próximo bloco, eu quero que você desenvolva mais detalhes. Eu quero depois que você responda para a gente a diferença de proteína, carboidrato, porque muita gente pode não saber, né? E também, esclarecendo aqui, a anamnese é uma palavra meio difícil, mas é uma consulta de mapeamento, né? De entender um relatório, você vai falar um dossiê ali da pessoa, exatamente, né? Mapear tudo que ela tem, tudo que ela é, para depois iniciar o tratamento, né? É que é bom explicar essas palavras, as pessoas podem não saber, né? Então, você fica aí, no próximo bloco a gente já volta com mais Vanessa Lina, da Clínica Vida Vale. A número 1 do Vale, 99. Vida Vale, um dos mais completos centros de especialidades em saúde da região. Referência em exames de endoscopia e colonoscopia. Programa, estrutura, tecnologia e atendimento voltados para a linha do cuidado no tratamento gastrointestinal. Mais de 16 especialidades. Profissionais capacitados em libras. Estrutura pautada na segurança e qualidade no atendimento. A Vida Vale é acreditada à ONA. Avenida Itália 190. Telefone 3609-5800. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Saúde em Foco. Oferecimento. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto. Saúde e estética.
A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12 991 51 2710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Você conhece o São Paulinho Centro Esportivo? Lugar onde o esporte, saúde e lazer são aliados em um só objetivo: o bem-estar de todos. São 5 campos de futebol society, 7 quadras de areia para a prática de beach sport, futevôlei, vôlei de praia, beach tênis e treino funcional. Ótimo bar e lanchonete, churrasqueiras, área kids, Wi-Fi e fute-mesa. São Paulinho Centro Esportivo, o maior e mais completo centro esportivo da região. Agende um horário no 981755051, com amplo e seguro estacionamento. A número 1 do Vale 99. Voltando para o nosso bate-papo, tratamento da obesidade. Vanessa, vamos explicar para as pessoas o que é proteína, gordura e carboidrato. Vamos falar de uma forma mais simples, Sim, vamos falar os sempre. alimentos fontes, né? Isso. Então, assim, quando a gente pensa em carboidrato, a gente tem os carboidratos bons e os carboidratos ruins, né? Então, os carboidratos ruins, a gente pensa em farináceos, né? Biscoito, pães, massas em geral. E os carboidratos bons, a gente já pensa nas raízes, então, um inhame, uma abóbora. As frutas, né, em geral, trazem fontes de carboidrato. Quando a gente pensa em proteína, a gente tem proteína vegetal e proteína animal. Certo. Fontes de proteína animal: carne, frango, ovo, peixe, leite e derivados também são fontes de proteína animal. E quando a gente pensa em proteína vegetal, a principal fonte são os grãos, como são as leguminosas, né? Muitos conhecem como grãos, que são os feijões, o grão de bico, lentilha, ervilha. E aí, quando a gente pensa em lipídios, né, que são as gorduras, aí a gente pensa em fontes de gordura boa, que a gente tem aí as oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, o azeite, o abacate. E tem as gorduras ruins, que são as gorduras Que são aí as mais que gostosas. principalmente que vem ali nos alimentos fast food, né? Então, que não são muito boas aí, nada boas para a saúde. Pois é, a gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe dessas coisas. Existe diferença entre um tratamento para obesidade de uma pessoa que emagrece naturalmente daquela que faz bariátrica? Existe. O comportamento deles são diferentes também? Como que Sim, existe. O paciente que é obeso, mas que não é indicativo de cirurgia bariátrica, por exemplo, uma obesidade 1, que é ali de 30 a 34 do IMC, a gente faz um tratamento de reeducação alimentar, a gente trabalha comportamento também, mas como ele não vai para a cirurgia, ele não tem um protocolo de pós-operatório, por exemplo, onde a alimentação é mais restrita. Tá? Agora, já o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, o pré-operatório, ele tem que ser, além da reeducação alimentar, ele tem que ser preparado para esse pós que é bem restritivo. Por exemplo, os primeiros 15 dias de um pós-bariátrico é uma alimentação líquida. Nossa. Então, ele fica 15 dias sem mastigar, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito esse comportamento desse paciente, as quantidades. Então, para você ter uma noção, ele começa o primeiro dia com 50 ml por horário, né? Mas 50 ml não é nada. uma copinha de café. Mas esse paciente, ele foi preparado para isso e no pós-operatório, como teve um trabalho do cirurgião na parte fisiológica desse paciente, as necessidades dele também são diminuídas. Por quê? Porque no local onde é mexido, ele diminui ali a produção do hormônio da fome, então ele não sente fome, né? E melhora ali, chega mais rápido o hormônio da saciedade.
É mais fácil a gente explicar dessa forma para Sim. que vocês entendam, né? Claro que tem termos técnicos. Sim. E aí, esse paciente, ele vai muito bem, obrigado, com esses 15 dias. Tá. Às vezes tem assim, eu tenho vontade de mastigar. E aí a gente usa algumas táticas, né? Quais? Uma delas é a gelatina, porque a gelatina, quando ela entra na boca, sim. ela vira líquido. Sim. Né? Mas eu oriento fazer essa gelatina um pouquinho mais durinha, para ele ter a sensação de que mastigou, Perfeito. né? E, de repente, fazer, sabe aquele sacolé? Sei. Fazer de água de coco ou de suco coado. Sacolé no Rio de Janeiro, né? Aqui picolé. Você é do Rio? Não. Eu falo sacolé por Sim. costume mesmo. Sim. Mas assim, a gente conhece como chup-chup, É. como geladinho. Geladinho, né? verdade. E aí tem também a sensação, né, de morder esse gelinho e aí depois vira líquido. Claro. E aí depois disso tem um outro caminho. São 45 dias de evolução de dieta, né, no pós-operatório do bariátrico. Então, esse paciente ele tem que ser muito bem preparado para esse pós-operatório. E talvez, bom, posso estar falando besteira, você me corrige, mas talvez o bariátrico tenha um pouco mais de facilidade ou menos dificuldade porque o estômago reduziu, né? Então, o que ele queria comer 100, ele não aguenta, ele come 50. Só que é o lado emocional dele. A vontade de comer e não cabe. Aí que tá. Por isso que tem que ser muito bem trabalhado no pré-operatório essa parte psicológica. Sim. E juntamente com a nutrição, a velocidade com que se alimenta. Né? Porque É verdade que nós temos que mastigar 45 vezes? uma média, né? É Na isso verdade, mesmo? assim, eu não costumo dizer Eu não quantas consigo nem vezes 15. mastigar, mas tem que se alimentar devagar, descansar o talher do lado do prato. Não se alimentar em frente de telas, por exemplo, porque a gente esquece, a gente não presta atenção no que a gente está comendo e vai, manda. Tela, televisão, celular. Exatamente. Eu tenho um péssimo hábito, Exatamente. gente. Eu como com o celular do lado. A gente tem que ter o hábito de se alimentar, assim, parar para fazer a refeição. Perfeito. Porque aí você vai trabalhar o seu organismo para receber aquele alimento. E entendeu? tem o lance dos 20 minutinhos, né? Que o cérebro recebe a informação. Exatamente. Conta esse truque. Na verdade, o seu cérebro, na verdade, o estômago, ele demora 20 minutos para dizer para o hipotálamo, que é no cérebro, que ele está satisfeito. Então, se você come muito rápido, Não dá você tempo come de mais. perceber a Você informação. come mais, Sim. porque não recebeu a informação. Perfeito. Se você vai mastigando, uma alimentação rica em fibras, por exemplo, ajuda muito, porque a fibra você tem que mastigar bastante. Verdade. E aí você demora um pouquinho mais, então você fica saciado com menos quantidade de alimento. Então, é uma forma de dar um tempo para perceber o corpo, que o corpo vai dizer, né? Se tá bom ou Exatamente. se não tá. Aí, por isso a gente fala assim, tô empanzinado, comi demais, porque não ouviu naquele primeiro suspiro de, Exatamente. é o sinal de... Eu pego isso para mim, assim, quando eu fiz, é porque eu já tô saciado, o que vier dali é gula. Exatamente. E aí é a gula que faz a gente engordar, não é? Exatamente. Eu falo que o engordar é o que a gente come em excesso. Em excesso. Em excesso. Então, assim, eu costumo dizer para os pacientes que nada é proibido, Sim. desde que seja Com consumido equilíbrio, com equilíbrio. exatamente. Eu mudei o meu estilo de vida mesmo, fazendo academia. Depois que eu operei em 2013, né? Operei da coluna. Tinha 2 hérnias. Foi bem complicado, porque eu esperei, né, acontecer. Esperei dar um problema para depois... E aí não tinha mais o que fazer. E eu ia com dor. Aí o médico falou assim, olha... Para o último caso, operação. Então, você precisa descobrir alguma coisa que você gosta. Fiz natação, não gostei. Fiz yoga, muito menos. Fiz pilates. Aí, fiz a musculação, me encontrei na musculação. Falei, eu gosto de puxar ferro, é isso. E aí, eu comecei a gostar. E eu ia com dor mesmo, até chegar o dia da minha cirurgia. Vanessa, mudou a minha cabeça de um jeito, porque eu comecei a me sentir melhor. E, claro, você começa a ver o corpo mais bonito, as formas acontecendo, e aí você começa a ver no dia a dia, né, a saúde, a disposição física, mental, né? É chover no molhado. A atividade física é realmente a solução para muita coisa, né? É muito importante. Qualquer atividade física. Durante a atividade física, a gente libera, né, endorfina. Então, isso traz muito prazer, muita alegria, muita felicidade. E aí, você quer fazer cada vez mais. Mas, Eu falo que o start
você tem que dar. Tem que dar. Mesmo na dor, né? Foi o que aconteceu comigo, literalmente. Mas depois que você dá o start, você vai. Porque é prazeroso. É prazeroso. Mas você precisa encontrar onde... O quê? Exatamente. Né? Tem pessoas que adoram puxar ferro, tem pessoas que não gostam. E tá tudo bem. Isso, vai dançar, vai pular, fazer um jump, sei lá, mas vai fazer alguma coisa, vai fazer né? alguma coisa. Não tem jeito. Melhor é prevenir do que remediar mesmo. Vamos falar sobre aquele mito, né? Comer de 3 em 3 horas. É um mito, não é? Não é uma verdade absoluta. Isso, melhor. Né? Na verdade, o que acontece? A gente precisa saber o que precisa, qual é a quantidade que essa pessoa precisa comer. Vamos falar bem, assim, quantas calorias precisa comer no dia e distribuir nesse dia. E aí, por que foi colocado, precisa comer de 3 em 3 horas? Porque percebeu-se que quando faz intervalos muito longos, você acaba na próxima refeição exagerando no que comer. Perfeito. Então, por isso que a gente trabalha pensando nisso, comer de 3 em 3 horas. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que é se alimentar de forma correta, com equilíbrio, não fazendo intervalos longos. Intervalos longos é o quê? Mais de 4 horas sem se alimentar, mas assim, nesses intervalos, né, que entre as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, a gente vai fazer alguns alimentos que vai me trazer um pouco mais de saciedade, somente benefícios, né? Então, em termos de nutrientes, por exemplo, as castanhas ou uma fruta. Todo dia. Né? Só pode uma por dia, né, de castanha? Só pode o quê? Uma por dia, não é? Diz que não pode. É mentira, não, na verdade, assim, para cada pessoa, ela tem uma necessidade. Mas vamos pensar, castanha do Pará, uma média de 2 por dia. Legal. Castanha do caju, de 4 a 5. Não é você sentado do lado com o pote de castanha, que acontece muito, né? E comer como um snack. Né? Mas, assim, a gente tem que observar e perceber qual a necessidade de cada um. E aí a gente vai estruturar esse planejamento alimentar e falar, olha, suas refeições vão ser tal hora, tal hora e tal hora. Entendi. E água, as pessoas pecam na água, né? Auxiliar muito no tratamento, não é? Para qualquer pessoa, mas na obesidade muito mais, não é? Muito, porque, na verdade, o nosso organismo, ele confunde a sensação de sede com a sensação de fome. E aí, muitas vezes, a pessoa busca um alimento, mas, na verdade, o corpo está pedindo água. Então, a gente precisa se hidratar. É uma média aí de 30 ml por quilo de peso que você precisa por dia. Entendi. Sabe? Não é assim, todo mundo 2 litros, não. A gente precisa fazer mais ou menos esse cálculo para saber qual é a necessidade real. E, inclusive, o meu terapeuta falava que muita água em excesso pode dar convulsão na pessoa, né? Na verdade, você desequilibra os eletrólitos, né? Que é sódio, potássio. Então, assim, eu falo que tudo tem dosagem tóxica, até a água. A diferença do remédio e do veneno é só a dose, né? Dose, exatamente. Vamos, então, fechar esse bloco, vamos para o próximo bloco. Aí você vai dizer vai dar umas diquinhas, né, para quem está em casa e tal, o que a gente pode fazer para melhorar e manter a nossa saúde, certo? A gente já volta. A número 1 do Vale 99. Vida Vale, um dos mais completos centros de especialidades em saúde da região. Referência em exames de endoscopia e colonoscopia. Programa, estrutura, tecnologia e atendimento voltados para a linha do cuidado no tratamento gastrointestinal. Mais de 16 especialidades. Profissionais capacitados em Libras. Estrutura pautada na segurança e qualidade no atendimento. A Vida Vale é acreditada à ONA. Avenida Itália 190. Telefone 3609-5800. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Saúde em Foco. Oferecimento. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto. Saúde e estética. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991-512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Você já
Conhece a Escola Cultural Brasileira? Pioneira em educar com o uso da tecnologia. Parceiro oficial da Google for Education. Na Cultural, o ensino é voltado para o aluno e suas vivências no seu cotidiano. Cada criança é acolhida com carinho e emoção e atendimento personalizado. Venha fazer parte dessa escola. Leve com você a marca da Escola Cultural Brasileira. Localizada na Rua Humaitá 291, telefone 3411-6326. A número 1 do Vale 99. Saúde em Foco para você aqui com a Vanessa Lina, da nossa patrocinadora Clínica Vida Vale. Eu quero agradecer já aos patrocinadores Odonto Sakamoto, quero agradecer da Minha Vida Vale, a minha cabeleireira Júlia Graziella, lá do Via Vale. Vocês estão aí no YouTube, estão vendo meu cabelo, é tudo ela que cuida. E saúde, e cabelo, né? A saúde do cabelo, que a alimentação influencia muito também, né? Maravilha. Vamos falar sobre aqueles alimentos, os proibidões, né? Mas tem coisas que são legais de comer, né? Vamos falar do que não se deve comer à noite. Por que a noite dá mais fome na gente? Não Porque dá? você Eu não se tenho mais alimentou fome à noite. bem durante o dia. Ai, meu Deus do céu. Então, todo dia eu não me alimento bem. Oh, Jesus. É porque, assim, na verdade, muitas vezes faltou nutriente durante esse dia. E aí, à noite, é o horário que você chega em casa e relaxa. Certo. E aí, você quer comer tudo que vem pela frente, né? Então, quando você tem uma rotina legal, se alimenta bem durante o dia, dificilmente você vai ter essa fome, porque, na verdade, é uma fome emocional à noite. É uma fome emocional, né? Porque, assim, à noite a gente vai desligando os motores para relaxar. Certo. Então, a gente não deve se alimentar de comida muito pesada, de difícil digestão à noite, porque aí o seu organismo não descansa, você não consegue dormir bem. À noite é quando a gente faz a desintoxicação do corpo, né? Então, se você não dormir bem, você não atinge o sono REM, que eles falam, né? Para poder fazer essa desintoxicação. Perfeito. Então, a gente precisa ter uma alimentação durante o dia boa para não sentir essa fome emocional à noite e não consumir alimentos. Na verdade, assim, os principais são os fast foods, né? É o que todo mundo come à noite, né? Porque é a hora que vai lá, vou fazer um happy hour. Mas por quê? Porque é rico em gordura e é rico em carboidrato. Gostosura. Que gostosura. E de difícil digestão. Sim. Né? Mas, assim, o que a gente precisa pensar? Equilibrar essa alimentação. Quando a gente fala de um planejamento alimentar equilibrado, a gente fala assim, eu vou acordar e vou tomar meu café da manhã. O ideal é a gente ter tempo para tomar esse café da manhã. Sim, verdade. Não é sair comendo, né? Sair com a caneca de café e vai. Então, fazer um café da manhã bem legal, rico em nutrientes. O que é, então? Vamos falar um cardápio já que é coringa para todo mundo. Um cardápio coringa aí, vai. Um café, muita gente gosta de café, ou um chá, ou um suco. Vamos pensar um carboidrato bom. Uma batata doce, ou fazer já um carboidrato com proteína junto, uma crepioca, que a gente fala, né? Que é o ovo com a farinha de tapioca. Eu costumo pedir para colocar aí uma fibra junto nessa tapioca, porque dá saciedade a longo prazo, diminui a absorção Que tipo de fibra? Uma chia, linhaça, porque aí você segura também o índice glicêmico da tapioca, que seria a glicose liberada no sangue, muito rápido, para não fazer pico de glicemia. Então, eu costumo colocar essa fibra junto. Quanto de chia? Uma colherinha de sobremesa. Não precisa muita coisa. Então, ela faz o quê? Ela aumenta a durabilidade da saciedade? Ela aumenta a saciedade. Ela aumenta a saciedade e diminui a absorção da glicose presente no alimento. Boa. Né? Então, é muito legal. Vanessa, eu não gosto de comer muito de manhã. Posso comer só uma fruta? E quem acorda sem fome? Tem muitas pessoas que acordam sem fome. Isso é assim... É normal? Depende do que você comeu no dia anterior. Então, quando você faz uma alimentação muito pesada à noite, você acorda sem fome. Mas é uma situação. Mas é aquela pessoa que é assim todos os dias. O que ela faz? Então, normalmente, o que eu indico como primeira refeição? Uma fruta
com um farelo de aveia, por exemplo, e umas castanhas. Tá. Porque também vai trazer gordura boa, a castanha também tem um pouco de proteína, né? A primeira refeição é a mais importantíssimo importante, que não é? tenha fonte de proteína e que tenha fonte de gordura boa. E detalhe, não significa que a primeira refeição tem que ser o café. É a primeira, não é? De repente a pessoa acorda meio-dia e ela já vai almoçar. Então, ela não tem que voltar. Aí, não tem Aquela que... é a primeira e tem que ter isso que você falou. Exatamente. Aí Entendi. você vai depender da rotina dessa pessoa. A gente tem, né, muitas Sim. pessoas que trabalham à noite, que acordam na hora do almoço. É. E aí, se vai direto pro almoço, a gente precisa pensar nesse almoço com qualidade também, né? Então, assim, é a primeira refeição que está sendo consumida no dia. Meu organismo vai ter o primeiro contato com o alimento. Então, que sejam alimentos fontes, né? De proteína, de fibra e de carboidratos bons. A gente precisa de energia. Quando a gente... falando um pouquinho sobre dietas da moda, quando a gente fala de dieta low carb, né, que Sim. foi um modismo que teve aí, muitas pessoas querem fazer dieta no carb, né? Então tira todo o carboidrato. Aí você vê aquela pessoa apática, sem energia, porque deprimida. Quem traz energia para o nosso organismo é o carboidrato. Sim. E assim, não é porque que eu vou comer carboidrato que eu vou engordar. Perfeito. Eu preciso dessa energia para poder trabalhar durante o dia. Claro. E daí, quando a gente pensa num almoço, o prato perfeito é o prato com comida de verdade. Então, ali eu preciso ter vegetais, tanto crus como cozidos. Eu preciso ter uma fonte de carboidrato. Então, ou eu ponho arroz, ou eu ponho uma batata doce, ou eu ponho um macarrão integral, ou... né? E preciso de fonte de proteína, que daí vai carne, frango, ovo, peixe, o feijão, ou grão de bico, ou ervilha junto para complementar. Então, se você olhar um prato, é o que a gente está acostumado culturalmente: arroz, feijão, salada e carne. Não é difícil. Não é difícil. A gente aqui não quer fazer, né? E aí, no intervalinho ali da tarde, entra com uma fruta. Eu costumo dizer que se a gente consumir pelo menos 2 frutas no dia, o ideal são 3 a 4, mas pelo menos 2 frutas no dia, a gente traz uma quantidade de vitaminas boas para o corpo. Certo. Né? Então, tenta comer uma fruta ali no meio da tarde, traz ali também uma fibra junto com essa fruta para dar saciedade. As castanhas não entram nessa. Castanhas também Entra podem também. entrar. E aí, então se eu já como rotina. 2 castanhas por dia, só falta mais uma. E aí, é porque assim, assim. quando a gente pensa em castanha, a gente pensa em oleaginosas como um todo, né? Então, não são só as castanhas. A castanha do Pará, ela é fonte de selênio, então é muito importante. Mas a gente tem castanha de caju, que é rica em triptofano. Então, por exemplo, as pessoas que têm muita fome à noite, se consumir castanha de caju nesse lanchinho da tarde, que é rico em triptofano, o triptofano, ele traz essa sensação de saciedade, de felicidade. E aí não vai sentir a vontade de comer à noite. Porque não é fome, é vontade. Entendeu? Abacate também é muito bom para comer à noite, não é? O abacate, ele traz saciedade. Então, é uma outra estratégia que às vezes a gente usa, que é uma fonte de gordura boa, mas também eu sempre gosto de agregar uma fibra junto. Perfeito. Tá? E para se alimentar, a última do dia tem que ser 2 horas antes de dormir, não é? Na verdade, assim, de 1h30 a 2, por conta da digestão, né? A gente precisa fazer com que o corpo faça a digestão antes da gente deitar. Sim. Para não ter outros problemas, Inclusive principalmente ronco, os gases. né? Porque o marido, quando come muito, ele já ronca normalmente, né? Quando come muito, ronca mais, porque não deu tempo de fazer a digestão. E aí vai dormir com aquele empachamento, Sim. né? E aí ele acaba tendo esse sono não tranquilo e acaba vendo esse ronco. E às vezes até por conta de um refluxo, Sim. né? Então, eu tenho muitos pacientes que têm refluxo, então eu já oriento a não se alimentar muito próximo de deitar, para que não tenha esse desconforto, porque tudo que você consome à noite vai refletir no seu sono. Então, você precisa ter um sono tranquilo para que você faça uma desintoxicação perfeita, para que você libere serotonina, para que você tenha um despertar bom no dia seguinte. Tá bom. Uma última perguntinha. O que é que os seus pacientes não fazem que você fala, puxa vida, se fizesse tal coisa, ia ter mais resultado? Porque não tem paciente perfeito, né? Ainda mais nessa situação. Na verdade, a gente tem um misto de coisas, mas o principal é a água. Como é difícil a gente não bebe água, fazer as pessoas
ter uma rotina perfeita com a hidratação. Eu acho, assim, eu não entendo, porque eu gosto muito de água. Você gosta? Gosto muito benção. de água. E é muito difícil. É muito difícil. O que eu dou de dica é sempre ter a garrafinha, porque aí você consegue mensurar o quanto você está tomando. Perfeito. Né? Não é só pelo acesso fácil, mas é para você mensurar. Verdade. Poxa, eu já tomei meio litro. Tenho que encher de novo. E aí você vai. Não gosto de água. Tem paciente que não gosta de água. Faz água saborizada. Põe ali um hortelã, uma laranja, pica um abacaxi, uma casquinha de laranja, um limão espremido. Boa dica. Né? Água saborizada não é suco, gente. São coisas diferentes. Sim. Porque o suco, ele agrega caloria. A água saborizada, não. Perfeito. Maravilha. Vamos ter que finalizar, então. Deixa aqui as redes sociais, telefone, endereço da Vida Vale. A Vida Vale fica na Avenida Itália, 190. E é o @Vida Vale Taubaté. É o Instagram, tá? Quem quiser também, eu tenho o meu @, que é nutricionista Vanessa Lina. E estou à disposição para tirar dúvidas, para bater papo. Maravilha. Você que está ouvindo, quiser tirar outras informações de outros temas, passa aqui um inbox pra gente na nossa rede social e eu convido a Vanessa Lina para voltar ou as outras especialidades da clínica para vir falar também de outras coisas, né? Sim. Então, mandem aqui as suas sugestões, porque você, ouvinte, você que também está assistindo, também o programa é seu, né? Para a gente poder contribuir com a prevenção, não é verdade? Exatamente. Então, quero agradecer aqui a sua presença, viu, Vanessa? Muito grata, sucesso aí para você. O programa está aberto, se você quiser voltar para falar de temas importantes, tá bom? Sim. Agradeço muito a vocês, ouvintes da 99. Espero vocês no próximo sábado, às 8 da manhã. Você que está no YouTube e no Facebook, se perdeu esse pedacinho, recupera, assiste lá. Também compartilha, porque é de utilidade pública esse programa, eu costumo dizer, né? Agradecer. Já segue a gente, Tatiana Fedato, no Instagram, Saúde em Foco, YouTube, Facebook. Estamos aqui para trazer mais informações. Parabéns pelo programa, viu? Muito Parabéns obrigada. pelo programa e muito obrigada pela oportunidade. Imagina, estamos aqui sempre à disposição para auxiliar a todos aqui da região. Muito obrigada a vocês. Júlia Graziella, minha cabeleireira, beijo, querida, você arrasa. É isso, gente, até o próximo programa. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. A número 1 do Vale 99. Em 2015, nasce a